Boa noite, irmãos. Eu agradeço ao convite da liderança, parabenizo aos irmãos que estiveram aqui com toda a humildade e simplicidade, mas trazendo ao nosso coração uma reflexão profunda. Aqueles que estão ligados em espírito e em verdade conseguem reter a mensagem do que foi proposto aqui através dessa encenação. E é com muito temor e tremor que eu estou aqui, me chamo Thaísa, aqueles que estão nos visitando e não nos conhecem. Tenho o prazer e a alegria de congregar aqui na Viga. E nessa noite, em uma comemoração ao Dia do Músico, né, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos. Uma palavra que antes de vir ser exposta aos irmãos foi um confronto também ao meu coração. No decorrer do culto que nós começamos a prestar ao Senhor aqui nessa noite, o Senhor já esteve falando aos nossos corações. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor será um complemento ao coração dos irmãos nessa noite. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em dois textos que nós vamos iniciar nessa noite. O primeiro encontra-se lá em Levítico, capítulo 10, e nós vamos fazer uma leitura do 1 ao 3. E em continuidade, peço aos irmãos que abram também as suas Bíblias em Atos 4, 32. Que nós vamos ler até o 5, capítulo 5, do 1 ao 11. Então, Atos 4, 32, Levíticos 10. Aqueles que preferirem acompanhar a versão que está aqui, para que todos nós consigamos acompanhar uma só versão, fique à vontade. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhe havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. E em continuidade, lá em Atos 4, a partir do versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porém os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. E em continuidade, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder?
por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. E em complemento, em Salmos 66, 2, diz assim: cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Deus. E até aqui o Senhor nos permitiu render ao Senhor louvor. O Senhor nos permitiu depositar nossos dízimos e ofertas. O Senhor nos permitiu estar diante do Senhor, apresentando o nosso louvor e a nossa adoração com as nossas mãos erguidas, com os nossos corações derramados a Ti em forma de louvor. Mas nesse momento, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. O nosso coração, ele anseia pela manifestação do Espírito Santo, que nos leva a entender, que nos leva a compreender, que nos leva a Te conhecer, que nos leva a ter um coração segundo a Tua vontade, que nos leva, Senhor Deus, a compreender o que o Seu Santo Espírito diz à igreja nesse tempo. Por isso, Deus, diante do Senhor, nós nos apresentamos como vasos que precisam ser enchidos da Tua glória, da Tua presença, da Tua santa e gloriosa e maravilhosa presença. Por isso te pedimos, Deus, fale conosco nessa noite, Pai. Que nenhum saia daqui, Deus, da mesma forma a qual entrou, mas que a porção da Tua palavra, que é poderosa, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, penetre na alma e no coração de cada um que se encontra aqui nessa noite. E que o Senhor conclua a Sua obra, que é boa, perfeita e agradável. Que esses ouvidos não estejam abertos para ouvir a Thaísa, Deus, mas que estejam abertos para ouvir o Senhor. Que esses corações não estejam ardidos, ó Deus, para ouvir a Thaísa, mas que estejam ardidos para ouvir o Senhor. Que haja, Senhor Deus, uma porção de inflamação nos corações aqui nessa noite, para entender aquilo que o Senhor quer falar, porque o Senhor está aqui. Nós estamos diante da presença do Senhor, Deus vivo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós nos derramamos aos Teus pés, Deus, para receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Fale conosco, Senhor, não porque nós merecemos, mas fale conosco por causa daquele que santo cumpriu toda a obediência, Senhor Deus, que o Senhor pôs sobre ele, o Santo Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados e nos aceitou como filhos adotivos do Senhor. Senhor, receba a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Dia do músico. Dia daqueles que em algum momento da sua vida entenderam que o Senhor colocou sobre ele um dom ou um talento e foi chamado para cumprir a missão de anunciar o Evangelho através do louvor, através de um tocar de um instrumento, através do canto. Dia do músico, dia daqueles que foram chamados para louvar e adorar o nome do Senhor através da música. Eu e você sabemos bem da importância do ministério de louvor para um culto.
Nós sabemos que existe uma responsabilidade em todas as congregações. É comum que a gente, ao chegar na igreja, encontre o ministério de louvor abrindo o culto. Ou seja, ele está apresentando, ele está dando as boas-vindas ao culto ao Senhor. Obrigada. Então, eu e você sabemos que em toda congregação haverá um momento de louvor. A música, ela tem a sua importância em qualquer religião. Em todas as denominações, em todas as congregações, em todos os locais, em todas as culturas, seja um culto religioso, seja um ato de qualquer tipo de festividade, a gente vai se deparar com a música. Mas é importante a gente entender que nem toda música glorifica a Deus. Nem todo intitulado louvor verdadeiramente é um louvor. Porque louvor é aquilo que glorifica a Deus. Existem canções, por exemplo, gospel, que o apontamento direto não é a glória do Senhor. E não estou dizendo que é errado. Não, não é errado. Não estou dizendo que é pecado cantar, ouvir uma música na rádio que fala sobre o poder do Senhor e como o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o louvor, o verdadeiro louvor, é aquilo que aponta para a glória do Senhor. Então, a responsabilidade do ministério de louvor é selecionar louvores que apontem para a glória do Senhor, que direcione a igreja ao louvor ao Senhor, a reconhecimento de quem o Senhor é, para a glória e para a honra dele. O salmo que a gente acabou de ler em 66, 2, 1 e 2, o 2 já diz: cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. É importante a gente saber que o próprio louvor que é para ele é dado por ele, mas nem tudo que é cantado verdadeiramente veio da parte dele. E isso cabe a nós, ao discernimento e ao estudo da palavra e o aprofundar-se mais nessa área e entender o que verdadeiramente é um louvor que engrandece ao Senhor. Mas o ponto aqui hoje não é sobre como entender melhor, como selecionar melhor um louvor. O ponto aqui é a adoração, porque o ministério de louvor, ele conduz a igreja através do louvor à adoração. A importância do ministério de louvor na condução da adoração é uma responsabilidade que todo ministério de louvor carrega. Mas isso não se limita somente ao ministério de louvor. Isso se limita também, e isso cabe a quem também está dirigindo um culto, isso cabe também a quem está numa recepção, isso cabe também a quem vai dar um anúncio, isso cabe também a você como membro de uma congregação. Como você vai recepcionar uma pessoa ao entrar aqui, se ela vai se sentir abraçada e acolhida no que cabe a nós, isso é muito importante. E isso conduz e também é favorável à questão da adoração a Deus, porque o seu ato, o seu comprometimento, a sua abraçada, a sua responsabilidade também vai ser importante e vai conduzir também aquela pessoa à adoração a Deus. Então, a adoração a Deus, ela não se limita somente ao louvor. E isso a gente já começou a entender um pouco melhor no texto que a gente leu aqui. Nós lemos aqui 2 textos em 2 tempos diferentes. O primeiro texto que nós lemos em Levíticos 10 fala sobre Nadab e Abiú, 2 filhos mais velhos de Arão. E para a gente entender um pouco o contexto desse texto que a gente leu, a gente precisa entender o contexto mesmo, porque texto sem contexto vira pretexto. Então, para quem não entender o contexto desse acontecimento, vai ficar um pouco vago o que acontece. Deus vai parecer muito rigoroso e autoritário diante de um texto. Mas existe um contexto. Isso começa mais ou menos ali em Levíticos, lá no começo, mas também em Êxodo 25. Vai ser dito que Deus ele chama
Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Moisés ele vai começar a receber as instruções do Senhor. E é muito interessante que em Êxodo 25, Moisés ele recebe da parte do Senhor um chamado para construir o tabernáculo, que é algo que foi instituído da parte de Deus para que fosse construído. E esse tabernáculo em Êxodo 25, a partir do versículo, deixa eu só abrir aqui, Êxodo 25, no 1, o Senhor diz assim a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. E aí ele continua a dar algumas instruções a Moisés ali no Monte Sinai. E quando chega no 8, Deus diz assim a Moisés: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. E ali naquele texto e naquele tempo, Moisés ele passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo diretamente do próprio Deus todas as instruções para que aquele povo pudesse caminhar no deserto com a presença de Deus com eles, desfrutando do privilégio de ter a presença do Deus vivo, que escolheu eles como um povo para, através deles, cumprir a maior promessa da humanidade, que era a vinda do nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador. E então Moisés, ele recebe ali todas essas instruções, e quando ele desce do Monte Sinai, ele começa a distribuir as diretrizes para que fosse construído o santuário aonde habitaria a presença do Senhor com eles naquele tempo. E então Moisés, ele compartilha tudo aquilo com o povo. O tabernáculo é construído conforme tudo que o Senhor deu para que eles escrevessem. O tabernáculo, ele é concluído. E então Deus institui aqueles que os serviriam, mas que os serviriam dentro do santuário mesmo, que seriam das principais práticas que seriam realizadas ali em consagração para a presença de Deus. E Deus, ele escolhe Arão e toda a sua descendência. Ao longo dos textos, no final ali de Êxodo 25, 26 e 27, até Levítico, a gente consegue entender como o Senhor começa a chamar Arão. E então, tudo está concluído. Arão e seus filhos já foram consagrados ao Senhor, eles já estão ali na prática e na vida do ministério que o Senhor conduziu e concedeu a eles e os chamou para viver. Mas em determinado momento, algo acontece no coração de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. E é interessante que o texto que relata a morte deles dois é logo seguido do texto que mostra a consagração deles. E como Deus os chamou e toda aquela preferência que Deus deu aos descendentes de Abraão, privilégio que Deus deu a eles de serem os principais dentro do templo, do Santo dos Santos. Eles eram os únicos que podiam acessar. Não podia qualquer pessoa entrar, e eles foram escolhidos por Deus para que cumprissem aquilo que o Senhor deu a eles como ministério. E então, em determinado momento da caminhada, a gente não tem registro se isso passou muito tempo após a consagração deles. A gente não tem esses registros, esses detalhes. Mas a Bíblia, ela nos relata que em um determinado momento, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um seu incensário, instrumento que eles precisavam utilizar ali no templo, aonde habitava a presença do Senhor, e eles puseram dentro deles fogo. Mas esse fogo que eles
colocaram não era o fogo que precisava passar por todo um processo de consagração à presença de Deus. Eles pegaram o que a Bíblia diz de um fogo estranho ou um fogo estrangeiro. Não era um fogo que fazia parte de todo o ritual que Deus havia os ordenado a cumprir. Era um fogo qualquer. Eles simplesmente decidiram na cabeça deles fazer as coisas de qualquer jeito, do jeito que eles achavam certo. E então eles pegam aquele fogo estranho, vão lá e acendem as lamparinas e tudo que era necessário, que eles achavam que podia ser feito de qualquer jeito. E a palavra de Deus nos diz que então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram diante do Senhor. Esse é o início da primeira aliança, das práticas, dos rituais, porque o nosso culto é um ritual que a gente faz a Deus. Então, na primeira aliança, o ato de acender e de colocar o incenso ali no templo era uma prática de algo que foi instituído por Deus na primeira aliança que Deus faz com o seu povo. E então, mais de 1000 anos depois, a gente tem então um texto muito parecido. Um casal, e agora a gente ouve a história de Ananias e Safira, que sem necessidade nenhuma decidiram fazer as coisas da sua forma, do seu jeito, de qualquer jeito. E pior, acharam que podiam enganar o Senhor. E então, a palavra que a gente tem há mais de 1000 anos depois, quando agora já estão o povo na nova aliança, porque Cristo já tinha vindo, já tinha cumprido toda a lei, concluído toda a promessa que o Senhor já havia feito à humanidade, de levar sobre si, sobre ele, todo o pecado, e agora nós temos acesso direto, e numa igreja, talvez não desse tamanho, talvez não com tantas pessoas como nós temos aqui, mas a gente sabe que esse texto em Atos é o começo da igreja. E então ali no começo da igreja, da história da igreja, a gente tem um relato muito parecido, só que agora de um casal, Ananias e Safira. E o texto que nós lemos diz que naquele tempo eles tinham de comum prática, quando eles eram convertidos, quando eles entendiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, eles dedicavam sua vida tão inteiramente em prol do Evangelho, que as pessoas vendiam seus campos, suas casas, suas propriedades, e elas davam o dinheiro todo à congregação, para que fosse repartido de forma em que todos tivessem tudo igual, e que nenhum tivesse mais do que o outro, e que nenhum tivesse menos do que o outro, mas que todos pudessem viver em total harmonia e todos tivessem a mesma quantidade para viver. Era uma prática comum no começo da igreja, mas então cresce no coração de Ananias e Safira, por algum motivo, a vontade de fazer algo conforme a sua própria vontade, da sua própria forma, enganando homens e achando que poderiam enganar a Deus. Mas o que a gente tem aqui é um relato de que não foi assim que as coisas foram concluídas. O texto que nós lemos vai dizer que Ananias e Safira venderam um campo, uma propriedade que eles tinham. E então eles pegam uma parte e eles chegam lá em Pedro e nos apóstolos e oferece e deposita aos pés deles. E no 3 vai dizer assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? O 4, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E então, no 5, vai dizer:
Ouvindo esta palavra, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E Pedro, ele ainda dá uma chance para Safira, que chega só 3 horas depois. Quando ela chega diante dele, ele pergunta: foi por esse valor aqui que Ananias deu que vocês venderam o campo? E Safira fala: foi por esse valor aí. Só que não era por aquele valor. E ela não tinha necessidade nenhuma de mentir, querendo enganar aqueles homens, achando que estavam enganando aqueles homens. E então, por causa da mentira dela, Safira também morre. Diante de 2 inícios, ambos, cada história de uma aliança em um tempo diferente. Mais de 1000 anos se encontra entre um acontecimento e outro. Mas o que isso tem a ver com adoração? Qual é a lição que isso tem a ver com o dia do músico, com a importância do louvor para nos conduzir à adoração? Tem a ver com o fato de que não importa o tempo em que nós, seres humanos, tenhamos de igreja. Não importa o tempo em que nós, seres humanos, tenhamos em dedicação no ministério de louvor, em um ministério de dança, em um ministério pastoral, um ministério missionário, ou qualquer tipo de ministério chamado que o Senhor nos concede. O coração que não adora o Senhor em espírito e em verdade está totalmente cabível, passível para uma corrupção de Satanás. O que acontece lá no Antigo Testamento não é diferente do que acontece no Novo. E se nós formos mais sensíveis e refletirmos o que acontece no nosso tempo, nós vamos nos deparar com coisas similares. Nós vamos nos deparar com acontecimentos similares. E se formos mais sinceros ainda e debruçarmos os nossos corações diante do Senhor, nós vamos nos encontrar nesses lugares. Nós vamos encontrar o nosso coração nesses lugares. Em que lugares? Lugares onde pessoas acham que porque tem um ministério e porque um dia foram chamados por Deus e porque um dia receberam da parte do Senhor um dom, um talento e um ministério, uma missão para você cumprir o ID de Jesus através da música ou do ministério pastoral ou do ministério que o Senhor te concedeu para seguir uma vida de adoração em espírito e em verdade. Se nós não estivermos debruçados ao Senhor, nós vamos nos encontrar no mesmo lugar que Nadab e Abiú, Ananias e Safira, de pessoas acostumadas com o que vivem, de pessoas acostumadas a viver o ministério que o Senhor chamou para viver, de pessoas acostumadas a um rito religioso, e aí então você já não está conduzindo nada e nem ninguém à adoração, porque nem você está adorando, e a sua adoração é inútil, não passa do teto, e não adianta fechar os olhos, levantar as mãos, não adianta chorar, porque o louvor não está chegando ao Senhor. Pelo contrário, o louvor está trazendo a ira do Senhor. O louvor não está cumprindo aquilo que o Senhor deseja cumprir na nossa vida como igreja. Na nossa vida como pessoas chamadas por Deus para viver o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Se os nossos corações não estiverem alinhados com o Senhor, nós estamos tão suscetíveis a cairmos no mesmo pecado que Nadab e Abiú caíram, no mesmo pecado que Ananias e Safira caíram, no pecado de fazer e conduzir o dom, o ministério, a vida em igreja como nós quisermos, da forma que nós quisermos, da maneira que nós quisermos. Quando essa palavra vem a mim, foi um confronto a mim, porque eu cresci na igreja. Então, durante muitos momentos, eu fui uma pessoa acostumada a vir à igreja.
Durante muitos anos eu fui uma pessoa acostumada a fazer as coisas na igreja. Mas eu me recordo das vezes em que eu estive fazendo coisas para o Senhor, mas o meu coração não estava em espírito e em verdade no Senhor. E aí então isso abria margem para várias questões e várias situações que eu passei na minha vida e situações que eu tive na minha adolescência, na minha juventude, que eu precisei retroceder e que eu precisei reconhecer diante do Senhor que a minha vida não estava alinhada em verdadeira adoração, em espírito e em verdade, como o Senhor nos chama a viver. E que não era sobre eu fazer parte de tudo, eu ter multitalentos e ser boa em tudo, mas de nada adiantava se eu não estava fazendo com um coração que adora em espírito e em verdade ao Senhor. De nada adiantava se eu tinha muitos talentos e era boa em muitas coisas, e era boa para me comunicar, e era boa para recepcionar as pessoas, e era boa ministrando louvor, e era boa pregando a palavra, mas se o meu coração não estivesse alinhado com a verdade do Senhor, em devoção, em rendição, para uma vida que busca o Senhor, a face do Senhor, e se debruça para viver uma vida de quem o adora em espírito e em verdade, e em vão era tudo o que eu fazia. E eu entrava por essas portas e saía da mesma forma. E a minha vida nada mudava. E eu começava a questionar por que eu não sentia a presença do Senhor como algumas pessoas do meu ciclo sentiam. Por que eu não desfrutava de mais experiências com Deus? E por que a minha fé era tão fraca quando eu precisava ter uma fé tão forte? E por que eu vivia uma vida mais ou menos com Deus? E por quê? Por quê? Mas, na verdade, era porque a minha vida não estava alinhada em verdadeira adoração, e em espírito e em verdade. O texto que a Isabela leu aqui, no começo, fala sobre uma passagem muito conhecida. Jesus está ali com a samaritana, e todos nós conhecemos um pouco da história. Aquela mulher chega ali no poço, e Jesus chega ali no poço também. E eles começam uma conversa, e dentro das perguntas ela lança para o Senhor que uns adoram em Jerusalém, outros adoram em Samaria, e coloca isso como empecilho. Mas as palavras de Jesus são as seguintes: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essas palavras que Jesus anuncia àquela mulher rompe qualquer tipo de barreira cultural, política, religiosa e qualquer tipo de barreira que existia naquela época. Porque o convite que Jesus faz a ela não é sobre algo visível, é sobre algo invisível. É sobre aquilo que o pastor, quando te recebe na igreja, não vê, mas o Senhor vê. É sobre aquilo que o seu pai, a sua mãe não vê, mas o Senhor vê. É sobre aquilo que o seu líder não vê, mas o Senhor vê. É o íntimo do coração, é o profundo, é mais do que só a intenção, é a origem de tudo, é a essência de tudo. E a essência precisa ser em espírito e em verdade. E para que eu e você tenhamos um entendimento e a gente desfrute de uma vida em adoração, em espírito e em verdade, nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos reconhecer perante ao Senhor que nós não conseguimos com as nossas próprias forças. Que eu e você não somos capazes de sair daqui com uma determinação totalmente humana e carnal, com
firmeza na nossa força, de que amanhã o dia vai ser melhor do que o que você fez há um tempo atrás, ou de que foi a semana passada, porque você está numa euforia, numa empolgação com a palavra que o Senhor falou com você nessa noite, e então você entende que amanhã, que é segunda-feira, é um ótimo dia para virar uma chave, começar tudo do zero. Talvez você vacile como vacilou em todos os outros dias. O Senhor, Ele quer uma renovação de dentro para fora. Aquilo que você, com sua determinação própria, não vai conseguir. Aquilo que você já tentou várias vezes e você já se comprometeu com Deus várias vezes. Aquilo que você já pediu tantas vezes em oração, mas a sua canalização ainda estava para o que você era capaz de produzir, para virar uma chave na sua vida e viver de uma forma diferente. Mas nós não temos a capacidade de fazer isso com a nossa força humana. Nenhum ser humano tem a capacidade de virar uma chave sozinho. Então, Thaísa, como eu viro essa chave? Como a minha vida muda? Como agora eu preciso e eu quero levar uma vida em verdade, em espírito e em verdade, que adora o Senhor em espírito e em verdade? É quando eu me coloco nas mãos do Senhor. E eu digo, Senhor, eis-me aqui. Eu não consigo. Humildade perante o Senhor. Sinceridade perante ao Senhor. O Senhor ainda busca corações sinceros nesse tempo. O Senhor ainda busca corações derramados a Ele nesse tempo. O Senhor ainda busca em nós corações derramados nesse tempo. O Senhor ainda anseia em encontrar na sua igreja corações derramados. E então você já não vai se olhar mais e ver em você como você fracassou tantas vezes. Mas o seu olhar volta-se para Cristo Jesus, aquele que conseguiu e que foi perfeito em tudo. E quando a gente se lança aos pés do Senhor, se abre para o Senhor, se derrama ao Senhor, a gente começa a ter uma renovação de mente. Sabe, Romanos, aonde Paulo escreve a eles e diz sobre a importância de não ter uma mentalidade como vivem os gentios e como vivem as pessoas desse tempo presente, mas ter uma mente renovada e que vive e desfruta de qual é a agradável, boa e perfeita vontade do Senhor. É isso que acontece, é isso que começa a acontecer na vida daqueles que se derramam ao Senhor. O Senhor nos chama para viver algo novo. E isso não começa de uma prática nova em que você bota um despertador para funcionar, em que você escolhe um tempo do seu dia, onde você mesmo vai fazer ali o seu tempo de devoção, o seu tempo de devocional. Não, isso começa em uma oração sincera ao Senhor. Porque a força que nós precisamos, ela vem somente do Senhor. O Senhor ainda busca nesse tempo corações que o adorem em espírito e em verdade. E isso não se limita somente ao louvor e aos que foram chamados através do louvor. Esse é o chamado do Senhor para toda a humanidade. O Senhor chama a todos, sem exceções. Ao que você considera pior ser humano, ao que você considera melhor ser humano, o Senhor chama a todos para uma vida rendida e submissa a Ele, em espírito e em verdade. Mas nós que estamos aqui, nós que entendemos, porque passamos por aquela porta, em um entendimento de que aqui eu ouço a palavra do Senhor, aqui eu cultuo ao Senhor, aqui eu encontro a palavra do Senhor sendo pregada. Nós temos hoje a palavra do Senhor que nos chama para viver uma vida em espírito e em verdade, e isso começa a você se entregando para o Senhor.
E isso começa você reconhecendo que talvez você esteja diante de uma realidade muito similar a Nadab e Abiú, Ananias e Safira, onde você vive não somente o seu ministério, mas a vida de qualquer jeito, sem se lembrar no seu dia a dia e na sua vida e nas suas escolhas e nos seus pensamentos que existe um Deus que enviou Cristo, seu Filho Jesus, para se entregar por você e por mim, para nos salvar, e que a vida, ela não para aqui nesse tempo, mas que há algo que está por vir, e nós sabemos que em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Os nossos corações só vão conseguir desfrutar de uma alegria da salvação, da alegria de uma vida em adoração, em espírito e em verdade, quando estamos alinhados com o Senhor e quando nos submetermos à vontade dEle, às ordens dEle, ao chamado dEle, à vontade dEle. Isso só acontece com aqueles que estão com as suas vidas derramadas a Ele. Que entende que você não vai conseguir sozinho, porque eu não consigo sozinha, independente do tempo de igreja que eu tenho. E isso também não quer dizer que porque você tem 30, 40 anos de batismo, que isso não faz sentido para você, não. Porque todos nós estamos suscetíveis à queda. Paulo vai escrever e ele vai falar: os que estão de pé, cuidem para que não caiam. Ou seja, há possibilidade de cair se não se cuidar. Então, a vida com Cristo é um chamamento para uma corrida incessante, em que você nunca pode parar. E se em algum momento você está cansado, você está desanimado, aonde você recorre? A Ele, ao Senhor, àquele que te chamou lá no começo, que te deu um dom, que te deu um talento, àquele que te chama hoje, a Ele nós recorremos. A Ele que diz: você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa retroceder, você precisa avançar, você precisa sair do lugar, você precisa recomeçar, você precisa se render, você precisa se arrepender. A palavra para nós do Senhor nessa noite é que Ele ainda busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que eu e você tenhamos a humildade de entender aqui na casa do Senhor que eu e você não somos nada sem o Senhor. E que nós não conseguimos chegar a lugar algum como igreja, como um bom profissional, como uma boa mãe, como um bom pai. E tudo é como correr atrás do vento, se o Senhor não for a essência, se o Senhor não for a base, se o Senhor não for o começo, o meio e o fim, se o Senhor não estiver conosco, em vão é qualquer obra que a gente faça. É qualquer coisa que a gente faça, é qualquer talento que a gente tenha, é qualquer dom que a gente tenha, é qualquer chamado que um dia o Senhor nos chamou para viver. Se o Senhor não for a nossa base, a nossa vida aqui será em vão. E talvez a gente não seja consumido como Ananias e Abiú. Às vezes eu fico pensando: nossa, mas se acontecesse isso, às vezes ia dar um choque de realidade, né, irmã Cristina? Rapidinho a galera: ih, calma aí, epa. Mas o Senhor, Ele é tão gracioso. O Senhor, Ele é tão paciente. O Senhor, Ele é tão bondoso, que Ele ainda é conosco e nos chama para viver de uma forma diferente. Mas a verdade é que eu e você sabemos que um dia, todos nós que estamos aqui, prestaremos contas dessa palavra que nós estamos ouvindo. E se nós não a colocamos em prática, nós também prestaremos contas dela. Que o meu coração e o seu coração seja um coração derramado ao Senhor, que clama a Ele por misericórdia, que clama a Ele para que Ele nos ajude, que
que clama a Ele para que Ele seja conosco e renove a nossa força e abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne arrependido, que mude nossa forma de pensar, que mude a nossa forma de agir. Que isso comece em mim e em você. E antes de passar a palavra para o pastor, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração com você. Mas eu peço para que você mesmo feche os seus olhos aí no seu lugar e seja sincero com Deus. Talvez até hoje você nunca tenha sido tão sincera com Deus, reconhecendo quem você é diante de Deus e dizendo como é difícil para você caminhar com Ele, como é difícil para você conseguir abrir mão de tudo aquilo que você viveu até aqui para viver para Ele, para viver com Ele. Como é difícil no seu dia se lembrar dEle, porque você está tão acostumado a ser autossuficiente, porque você está tão acostumado a seguir nas suas próprias batalhas, as suas próprias maneiras, as suas próprias formas de pensar. Mas o Senhor, Ele ainda está com os olhos estendidos a nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, Deus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio da sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós reconhecemos perante o Senhor que o Senhor falou conosco através dessa palavra. Nós reconhecemos, Deus, que como Ananias e Safira, como Nadab e Abiú, nós também podemos cair, nós também podemos falhar, nós também podemos, Senhor Deus, estar na mesma realidade que eles estiveram, mas nós agradecemos pela Tua graça e bondade, que nos trouxe aqui nesse tempo, nessa noite, para nos despertar, para nos acordar, para nos lançar, Deus, para os seus braços, que é nos braços de quem nós conseguimos o socorro, que é nos braços de quem nós conseguimos retroceder, que é nos braços de quem nós conseguimos o perdão, que é nos braços de quem nós conseguimos o renovo, que é através do Seu Santo Espírito, Senhor Deus, que paira sobre nós nessa noite, que nós temos um coração renovado, que nós temos uma renovação de mente. Senhor, nós suplicamos a Ti, para que não passe de nós o Teu Espírito. Que o Senhor encontre em nós, Deus, corações que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós, Senhor Deus, mais que pessoas dispostas a fazer. Mais que pessoas que têm um dom, um talento para fazer. Mais que pessoas que se dedicam para fazer. Mas que o Senhor encontre em nós corações que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós, Senhor Deus, pessoas que amam o Senhor. Que o Senhor encontre em nós amor por Ti, que entendem que tudo que fazemos é para Ti. Seja o nosso louvor, seja os instrumentos que tocamos, seja a recepção que fazemos, a palavra que pregamos. Tudo que fazemos, queremos que o Senhor, Deus, encontre em nós a verdadeira adoração. Que o Senhor encontre em nós corações que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, traz para nós, traz para a Tua igreja, Senhor Deus, o renovo do Espírito, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e que não faz se apartar de nós a Tua palavra, mas que nos alinha, Senhor Deus, nos Teus retos caminhos, em justiça e em verdade, Senhor Deus, amando a Tua presença e a buscando dia após dia. Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco, Deus, nos perdoa porque nós somos falhos e quantas vezes nós falhamos até aqui, mas pedimos ao Senhor, Deus, que nos ajude, Pai, que nos realinhe com a Tua palavra, que nos realinhe com a Tua vontade, que nos realinhe, Senhor Deus, com os Teus caminhos.
Senhor, realinhe dentro de nós os nossos corações com o do Senhor. Realinhe dentro de nós, Deus, a nossa mente com a mente do Senhor. Nós queremos, Deus, uma mente segundo a Tua vontade. Nós queremos um coração segundo a Tua vontade. E nós nos derramamos a Ti em oração, Deus, suplicando para que em nome de Jesus o Senhor faça a Tua obra em nós. No nome santo de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Amém e amém.